procurei um médico particular, fiz um exame particular, aí acusou uma enfermidade na corda vocais. Eu falava para minha filha da igreja como Deus era maravilhoso, era bom, mas a minha filha não acreditava, porque ela tinha a religião dela, como todo mundo tem, cada um tem a sua religião, eu não estou criticando a religião de ninguém. Mas ela tinha a religião dela, eu falava de Deus para ela, ela não aceitava. Aí depois que foi descoberta essa enfermidade, que ela virou 6 meses em cima de uma cama, sem poder mais levantar para nada, porque se eu mais levantasse eu caía, eu não podia andar só. Ela passou 1 ano cuidando de mim. Ela abandonou a casa dela, o esposo, a filha dela, para cuidar de mim 24 horas. Aí depois que ela viu Deus me curando daquela enfermidade tão triste. Aleluia, Jesus, aleluia. Foi quando ela começou a acreditar que Deus existia mesmo de verdade. Quando eu comecei já caminhando com meus pés, a minha filha foi procurar a igreja. Glória a Deus. E aceitou o Senhor como o Senhor Salvador da vida dele. Tanto ela como as 2 filhas e o esposo. Até vai fazer 1 ano que eles estão na igreja. Glória a Deus. Sou uma bênção para a honra e a glória do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Eu creio. Mas eu só tenho mais que agradecer, porque ninguém dava que eu ia estar aqui até hoje. Se todo mundo só pensava que eu estava morta. Porque Deus me tirou do vale dos ossos secos. Glória a Deus. E quem me via era isso mesmo, só os ossos. E o couro, porque carne não tinha mais. Aleluia, Jesus. O cabelo também não tinha mais. Mas não era tanto o cabelo que me preocupava. O que me preocupava era a minha saúde, que eu queria de volta. Para fazer tudo aquilo que eu fazia antes na casa do Senhor. Era cuidar da casa dele. E eu pedia muito para Deus, com só o meu pensamento, que eu não podia falar. Aí eu, de barriga para cima, pedindo só a Deus para me tirar daquele leito. E Deus é tão maravilhoso que nós não merecemos a misericórdia dele, mas pela misericórdia dele e a graça dele, eu estou aqui para contar a minha vitória. E eu só tenho mais que agradecer a ele. Eu tenho tanto que agradecer que quando eu vou pedir alguma coisa, eu me perco, não sei nem o que é que eu peço, porque eu só tive para agradecer. E ele falou que aquela enfermidade não era para a morte, era para mim glorificar o nome dele onde eu estivesse. Aonde eu estivesse glorificando o nome dele. E é isso que eu faço, cada igreja, cada ministério que eu vou visitar. Se me der uma oportunidade, é a primeira coisa que eu peço. E agradeço. É a misericórdia dele por eu estar aqui, neste dia, neste momento, glorificando o nome dele. Aleluia, Jesus. Tu és fiel, Jesus. Então, Senhor, meu Deus, eu glorifico e peço que todos que estiverem me ouvindo, tudo é verdade, tudo que eu estou falando. Aleluia, Jesus. Eu creio que muita gente acredita. Não segue o mesmo caminho porque não tem força. Mas eu te peço, meu Deus, que continue a sua misericórdia e a sua graça sobre cada um de nós. Glória a Deus. Deus é bom. E o seu nome será sempre glorificado Amém. e exaltado. Amém. Estou encerrando o meu testemunho aqui porque a garganta já está ficando seca demais.
Glória a Deus. Aí eu agradeço da próxima vez. Eu conto mais outro pedacinho. Amém, Jesus. Eu glorifico teu nome, Senhor, para a tua honra e tua glória. Amém. Amém, meu Deus, aleluia, glória a Deus. Então, você vê, irmã Fátima, a bondade do Senhor. Às vezes o Senhor, ele permite algo em nossa vida, não para punir. É para alguém aprender com aquele algo que está vendo e não está crendo. Porque às vezes a pessoa só crê quando vê. Então tem pessoas que têm que ver para crer. Né, para acreditar que o Senhor é capaz de fazer milagre. O Senhor faz milagre. O Senhor, ele não deixa os seus perecer. Então, assim, como a senhora tem o desejo de ver sua filha na casa do Senhor, e a sua filha, todos nós cremos que existe o Senhor, mas ela não colocava sua fé em prática. Ela podia até ir numa igreja, mas ela entrava e saía da mesma maneira. Então, Deus às vezes nos permite algo. Não é para nos punir, é para que a pessoa que esteja nos vendo, ela venha aprender, ela venha ver o trabalhar de Deus. Então ela viu na senhora o trabalhar de Deus me curando, Deus sustentando a senhora comendo pelaquela sonda, porque eu como servo do Senhor, e eu como sua pastora, eu ia lá, eu saía chorando, com o coração apertado de ver ela daquele jeito, pé inchado, comendo por sonda, sem cabelo. E porque a vaidade de nós mulheres só é o nosso cabelo, né? É tudo a gente quer permanecer com ele. Mas Deus nos permite. Ela caiu o cabelo está de volta, a saúde está de volta, a sua filha está na casa do Senhor, a sua família está na casa do Senhor, as meninas dela são uma bênção. Já logo, eram as meninas que a gente olhava que mesmo antes de servir ao Senhor, a gente diria que era serva do Senhor. O brilho do Senhor que as filhas dela tinham, o comportamento, as vestes dela, uma jovem de 16, 17 anos, né, irmã Fátima? 20 anos, nova, elas, muito bonita, umas meninas comportadas. Eu até perguntava, vocês são evangélicas? Elas não. Então, Deus, quando Ele tem um plano na nossa vida, é assim que Deus trabalha. É assim que Deus faz a nossa vida, né? Então, a gente pode andar por onde for, mas quando Deus tem um trabalho na nossa vida, a gente pode até perecer, mas também não é para a morte. Às vezes Deus nos permite a gente cair, mas Deus está ali nos segurando com a sua mão. Eu queria que a Luciana também viesse falar sobre a sua trajetória, sobre a sua vida, né? Sobre o seu testemunho de vida também. A Luciene, que ela se encontra com o marido acamado, ele não fala, não anda, ele usa fralda. Então, assim, quando eu peço fralda geriátrica para as pessoas, já é para dar para o esposo dela. Né? E gases também já é para outra pessoa que tem uma filha que só usa gases. Então, assim, o marido dela é um homem normal, servo do Senhor, mas, porém, ele saiu do caminho do Senhor. Desculpa. E ao sair do caminho do Senhor, ele adquiriu os desejos do mundo, foi praticar as coisas do mundo. Então hoje, como ele não serve mais ao Senhor, mas o Senhor tem a sementinha lá dentro. Então Deus permite, ela vai dar o testemunho dela, ela mesma vai falar da vida dela, da vida do esposo dela, como se encontra, a batalha dela como é hoje em dia, para ela ter que conviver com a família, cuidar do esposo, trabalhar, fazer curso. Então, tudo Deus permite na nossa vida. Bem com a vontade, Ciene. Glória a Deus, glória a Deus. Né? Em tudo, nós temos que glorificar o Senhor. Porque independente do que nós passamos, igual a nossa irmã falou, eu sempre falo, a nossa irmã Fátima, ela passou no vale da sombra da morte, né? Mas o Senhor estava com ela ali, em tudo, mas mesmo assim, em tudo que nós passamos, nós temos que glorificar o Senhor. Eu aceitei Jesus com 17 anos e não entendia muitas coisas, né? Mas o Senhor, daquela época, o Senhor já cuidava de mim, o Senhor já estava comigo e de lá para cá, o Senhor sabe todas as coisas, eu tenho enfrentado muitas batalhas, né?
Mas em tudo eu tenho que agradecer o Senhor, porque Ele está no Glória a Deus. Aleluia. Se eu disser que está fácil, não está, né? Mas o Senhor está no controle. E quando nós temos Deus no controle, é como você andar dentro de um ônibus, ali você está confiando, né? Ainda que o ônibus dá aqueles balanços para lá e para cá, né? Mas você sabe que tem um motorista ali que ele está no controle e você fica despreocupado. Porque assim também é a nossa vida, né? Minha vida, depois que eu aceitei Jesus, são muitas batalhas, muitos livramentos de morte, porque eu aceitei Jesus, então eu saí do centro de macumba, né? Que eu era na mesa branca, com 17 anos eu frequentava muito, mas eu cria. E ali, para mim sair do centro de macumba, eu fui ameaçada. Me sentaram numa cadeira no centro ali, vou começar por aqui. Me sentaram ali numa cadeira dentro do centro, e o pessoal ali já tudo manifestado, o diabo ali, e falaram para mim que ia me matar, porque eu ia sair, né? E me juraram de morte, falaram que eu ia me matar. Só que eles, sem entender e conhecer, né, o Senhor como eu conheço hoje, eu falei, vocês só vão me matar se Deus deixar. Se Deus não deixar, vocês não vão me matar. E aí teve uma mãe de santo que começou a gritar para que eu saísse dali o mais rápido possível. Me mandaram jogar eu dali, tirar eu dali o mais rápido possível. Que realmente não era mais para mim ficar ali, porque eu falei isso. Vocês só vão me matar se Deus deixar. E hoje eu entendo que ainda que as potestades, né, do inferno se levantem contra nós, eles não têm poder contra a nossa vida, sim, né? Aí ali eu saí, aceitei o meu Senhor Jesus, né? O Senhor já estava trabalhando na minha vida. E ali traz uma batalha muito grande, porque foi muitos livramentos de morte, né? O inimigo jogava carros em cima de mim, tentaram me estrupar, eu sofri uma tentativa de estupro terrível, que foi um grande livramento de morte, que o homem veio na minha casa com uma faca, e chegou, eu estava numa mesa assim, e ele tinha pegado uma peça aí de varal da vizinha, e eu estava sentada com uma amiga conversando, falando de Jesus, porque eu estava com curiosidade de aprender, porque eu tinha acabado de aceitar Jesus. E ela me explicando, ele chegou, colocou aquela peça ali, meia-noite, era meia-noite. E ele falou, você tem medo de morrer? Eu falei, não tenho medo de morrer. E aí ele falou, quer dizer que você não tem medo de morrer? Por que você não tem medo de morrer? Eu falei assim, porque se eu morrer agora eu vou pro céu, vou morar com Jesus. Aí ele se irou. E aí a gente entrou em luta corporal, ele tava com uma faca grande, minha amiga já saiu correndo, quando eu fui correr ele me pegou por trás, mais ou menos, domingo ele não conseguiu o que ele queria, Deus me deu grande livramento. E de lá pra cá, né, tem sido uma batalha, mas eu glorifico o nome do Senhor. Glória a Deus. Sou casada, meu esposo serviu o Senhor, tenho 24 anos de casada, né? Tenho 6 filhos, que são umas bênçãos, graças a Deus. Meu esposo era um grande homem de Deus, para que eu sei que muitas pessoas conhecem, servia ao Senhor, mas depois de 7 anos de casamento, ele se rebeliou contra o Senhor. De lá para cá, Deus tem dado muita oportunidade, tem falado, inclusive usava muito o nosso pastor Pedro, falando, né, para ele voltar, porque o Senhor chamava. Deus deu muitos livramentos de morte, né, a qual eu agradeço muito o Senhor. Deus deu muitos livramentos, era arma, foi usuário de drogas, usou droga, bebeu muito. Mas Deus livrou. Aleluia. E eu tenho que agradecer ao Senhor. E Deus deu muita oportunidade. Então, eu quero falar para você que está ouvindo. Quando Deus te der uma oportunidade, aproveite. Porque às vezes pode ser a última, né? É verdade. E ai de nós, se nós entrar em rebeldia com o Senhor, quem somos nós, né? Para entrar em rebeldia e não fazer aquilo que o Senhor quer. É porque às vezes Deus, Luciene, Deus ele quer da gente e a gente se nega. Então a gente é provado ao se negar as coisas do Senhor. E a gente não pode se negar em nada das coisas do Senhor. Porque se você é uma serva do Senhor, você tem que ter autoridade nas coisas que é do Senhor. Então assim, é tipo, a senhora uma vez falou para mim
Eu encontrei uma pessoa na rua que queria oração. Eu não sabia orar. Mas como? Deus não quer que a gente saiba de quais salteado a orar. A gente a nossa oração com Deus é pedir, é agradecer, como a senhora é grata ao Senhor. Senhor, eu não sei orar, mas o Senhor ele já conhece o seu pensamento, ele já sabe o que a gente vai A pedir. necessidade também daquela Exatamente, a senhora vai buscar Deus de acordo com a sua necessidade. Se a senhora não tivesse necessidade, nenhuma da gente ia para Deus, não é verdade? E como seria o mundo se a gente não fosse para Deus? Porque hoje a gente vê como é que tá chegando no finzinho já, porque tudo tá, aquele lugar lá, o Havaí, um lugar que tem muitas ilhas, muita praia, muita água, e construiu uma cidade inteira no fogo. Então assim, eu quando minha avó falava, vai chegar uma época que o mundo vai ser destruído pelo fogo. Então a gente levava aquilo como brincadeira, mas está escrito na Bíblia que o fim, né? O fim está chegando. Hoje eu entendo que o fim está chegando. Então aquele que busca Deus vai buscar mais ainda. Aquele que está pretendendo ir para Deus, vá rápido. Porque está difícil. A situação está se fechando. O Pedro, essa semana ele estava falando sobre a Bíblia, que vai chegar o tempo de não existir mais nossa Bíblia. Ontem eu estava vendo um vídeo de Malpedo, que o homem vieram tomar a Bíblia dele. Então ele rasgou a Bíblia e as ovelhas da igreja, cada um ele tem uma folha da Bíblia. Porque quando fosse na hora do culto, ele dizia, hoje eu quero ler em Samuel. Aí aquele que pegou a folha do livro de Samuel, ele lia aquele versículo baixo. Entendeu? Porque não podia ter Bíblia, não pode ter Bíblia. Eu tenho uma colega minha que ela mora em Cuba, ela falou para mim, Elizabeth, quando eu vou cultuar Deus, a gente vai pelo bequinho que tem nas casas, disfarçando, até chegar na casa do pregador, a luz de vela, a gente tem que escutar a palavra do Senhor. É todo mundo falando, só o pregador fala. E a luz de vela, porque não pode acender a luz normal. E a gente aqui tem um livre-arbítrio de buscar Deus na hora que quer, a gente louvar a Deus na rua, dentro de casa, na igreja. E às vezes a gente dá a oportunidade às pessoas, quer a oportunidade? Não, hoje não, eu não quero ter que falar. Todo dia a gente tem que falar do Senhor. Porque todo dia Deus vai ver na nossa vida. O que é que você está enfrentando hoje? A dificuldade que você teve, a guerreira que foi, a irmã Fátima. Ontem eu falei para ela, a senhora é uma guerreira, porque a senhora está aqui, vai ficar aqui até meia-noite na vigília. Para quem dorme cedo, é um sacrifício, né? Porque para mim está sendo um sacrifício, mas eu estou fazendo para Deus. Entendeu? Para mim é um sacrifício, 10 horas, 11 horas, meia-noite eu estou acordada, mas eu estou buscando para que Deus venha se agradar no que eu estou pedindo para Ele. Então, assim, é difícil a gente poder aconselhar as coisas. Mulheres de Deus, dona de casa, lidar com o esposo que não serve a Deus, lidar com as pessoas dentro de casa que não servem a Deus. Então, a gente tem que buscar aquelas pessoas. Não é verdade, Luciana? Qual é a luta que você luta? Não, porque às vezes vem para a gente aprender em algo, melhorar o nosso ser humano em algo. O que é que você passa hoje com seu esposo? Hoje ele é uma pessoa acamada, né? Não fala, não anda, né? E sofreu 4 AVC. Passo praticamente as noites sem dormir, né, com ele, porque não está fácil. Já é uma pessoa desenganada pelos médicos, porque toda vez que eu passo ele, os médicos falam para mim. Na verdade, eu levei ele para casa para morrer em casa, que a médica foi o que a médica falou para mim, leva para casa para morrer em casa, porque aqui a gente não pode fazer mais nada. Mas o Senhor tem contrariado a medicina, porque ela não queria me dar nem os papéis, porque ela falou, leva ele para morrer em casa, não queria me dar papel para mim conseguir fono, fisioterapia para ele, psicólogo, nada. Tudo, aí eu insisti, ela deu, ela falou, mas não vai adiantar, porque eu estou mandando você levar ele para casa para ele morrer em casa, né? E Deus tem contrariado, porque nessa luta que eu estou com ele já há 1 ano e 1 mês, vai fazer 1 ano e 2 meses, ele está lá, para a honra e glória do Senhor. É porque Deus, ele confunde o homem. Deus, o homem pode dizer que não, mas Deus não deu resposta que não. Deus não determinou que não.
Ele pode ficar lá por 10 anos, ele pode ficar lá por 5 anos, ele pode ficar lá até hoje. Então Deus que vai determinar, né? Para o homem, para ele, quando ele vê que não tem jeito para ele pôr a mão, aí ele dá o diagnóstico. Não, pode levar para casa que vai morrer, mas Deus não deu o diagnóstico dele. Deus pode levantar ele daquela cama, Deus pode fazer com que em última hora ele aceite o Senhor de volta na vida dele, né? E é assim que Deus faz na nossa vida. Se fosse o tempo da senhora ir, a senhora teria ido. Mas Deus tem mais algo na sua vida. A senhora tem que fazer mais algo para Deus. Então, se a senhora se renega hoje, aí fica difícil. Mas Deus, ele sempre tem um propósito na nossa vida. Sempre. Sempre Deus tem propósito na nossa vida. Então, o trabalhar de Deus, ele é maravilhoso, o trabalhar de Deus. Eu conheço o seu Belo, assim, através de você que a gente foi se conhecendo, e eu conheci o seu Belo ainda uma pessoa boa, né? Assim, de saúde. Falando. Né? Falando, batia no peito, eu posso, porque é eu, porque é meu, porque eu faço, porque eu posso. Eu conheci ele assim, né? Hoje eu vejo ele um homem dependente da esposa, dependente dos filhos. Então, assim, para ele é difícil, a gente não sabe como é a mente dele, mas para ele pode ser difícil. Para aquele homem que ele batia no peito, eu posso, eu faço, eu quero, é isso e acabou, fica difícil. É a mesma coisa da senhora. A senhora está de pé. Se a senhora não vai buscar o Senhor, o que a senhora está querendo? Voltar ao que era antes. Mas a senhora levantou, se ergueu e voltou a fazer a obra de Deus. Né? Então, assim, Deus ele trabalha dessa maneira. Às vezes a pessoa fala, por que eu estou passando isso? Não é para que a gente... às vezes não é para a morte, mas é para a gente aprender algo, amadurecer em algo. Eu tenho um amigo que ele só mexe com a cabeça, assim, numa cadeira de roda. Ele é jovem, ele tem uns 35 anos. Jovem. Ele tomou chumbinho na frente das filhas, ele tomou chumbinho por causa de uma separação com a esposa. A filha mais velha viu ele, a filha dela mais velha dela, o tamanho da Heloísa. Viu, aí chamou, gritou os vizinhos, quando chegou ele já estava no chão, chamaram o SAMU, socorreram. Ele disse que a estadia dele no hospital em coma, ele via bicho saindo de dentro da parede, ele em coma, não era ele acordado, ele estava dormindo. Mas ele tinha visão do inimigo querendo cefar a alma dele, mas Deus tinha propósito na alma dele. Né? Deus tinha propósito. Então hoje ele está em cima de uma cadeira de roda, daquelas cadeiras elétricas, ele só mexe com o dedo para mover a cadeira e com a cabeça. Mas ele prega. Mas é assim que ele prega, ele vai para a igreja, ele prega, ele só põe o microfone pertinho dele, ele prega normal. Amém? Amém. Então vamos entrar na palavra, amém? Vamos para a palavra. A diaconisa Luciene vai trazer uma palavra abençoada para a gente nessa tarde. Aleluia, Deus é muito maravilhoso, Deus é bom. Glória a Deus, santo é o nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Mais uma vez, saudar todos na paz do Senhor. Amém. E quero estar trazendo aqui uma palavra que fala de uma mulher, de Débora, né, que se encontra em Juiz 4:4, né? Fala sobre a profetisa Débora. Fala, e Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo, e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoam, de Codes, de Naphtali, e disse, porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo, vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon, e Císera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com as suas multidões, e o darei à tua mão. Então lhe disse Baraque, se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. E disse ela, certamente irei contigo, porém não será a tua
a honra pelo caminho que levas, pois, a mão de uma mulher. O Senhor venderá Cis e Débora se levantou e partiu com Baraque para Qués. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aqui esta palavra, ela está falando sobre a profetisa Débora, né? E o que o Senhor colocou no meu coração através dessa palavra? E eu lendo ali sobre Débora, né? Eu quero enfatizar o quanto as mulheres é guerreira. Glória a Deus. Que cada uma de nós passamos as suas lutas, passamos as suas dificuldades, assim, para servir a Deus, porque nós mulheres que é dona de casa não é fácil, mas todavia o Senhor está conosco. Mas o que eu quero falar de Débora é que ela não era uma mulher covarde, ela era uma mulher valente, né? Ali, ela inspirada pelo Senhor, ela foi instruída por Deus para convocar ali aquele capitão para livrar Israel, né? É como nós hoje nós se acovardar, nós volta para trás, a gente entrega os pontos, né? Igual muitos falam, a gente abaixar a cabeça, você não tem vitória, Não. né? Porque vem de todos os lados situações para nós desistir. Então, que nós possamos ser cada um como a Débora, Glória né? a Deus. Nós possamos ser deixadas, ser usada na mão do Senhor, ser instruída pelo Espírito Santo do Senhor, porque Débora, ela foi instruída por Deus a convocar o capitão ali para destruir aquele que perseguia Israel. Aleluia. Então, que nesta tarde nós possamos também ser uma Débora, independente da situação que eu e você esteja passando, né? Ou que vamos passar, porque só o Senhor sabe, mas que nós não vamos baixar a cabeça. Porque Aleluia. nós temos aí o Espírito Santo, nós temos Deus conosco, então nós não podemos baixar a cabeça. Glória a Deus. E ali o Senhor usou Débora, tanto que o capitão falou, ele só ia se ela fosse, se ela não fosse, porque ele reconhecia que ela tinha o Espírito Santo de Deus. E ela falou, certamente eu irei contigo. Então, na nossa batalha, nós temos que determinar que o Senhor, independente da nossa batalha, do que nós passamos, o Senhor, Ele vai conosco. Nós temos que colocar, não olhar para o nosso tamanho da nossa dificuldade, nós temos que olhar para o tamanho do nosso Deus e falar, se o Senhor está comigo, eu vou vencer. E não baixar a nossa cabeça para a dificuldade. Porque o que mais vem hoje é as dificuldades, obstáculos de todas as formas. O inimigo usa um, o inimigo usa outro. O Senhor Jesus falou que às vezes nossos inimigos às vezes, está dentro da nossa própria casa. É verdade. Não que eles são inimigo, né? Mas o inimigo às vezes usa por alguma coisa por outro que nos traz dificuldade para servir a Deus, né? Que é colocar obstáculo. E se nós baixar a cabeça nesses obstáculos, né? Nós não somos uma Débora. Então nós vamos deixar o Espírito Santo de Deus nos instruir para nós servir, né? Como Débora, ela foi usada. E Deus, pelo Espírito Santo de Deus, Deus usou ela para ir para a batalha junto com o capitão. E ali eles venceram, né? E aqui fala que a mulher com outra mulher, ela falou para aquele homem, a honra não será para ele, mas que aquele inimigo ia cair pela mão de uma mulher. Então, nós, mulheres, que temos o Espírito Santo de Deus, o Senhor usa as nossas vidas para derrotar os inimigos. É verdade. Derrotar, né, os inimigos que vêm. Nós somos como uma Débora na frente da nossa casa. Né? E além de Débora, tem várias outras na Bíblia que cita na Bíblia, né? Como eu ouvi aqui, tem Mical, tem Abigail, né? Tem Jael, tem Esther, tem Judite, né? Tem várias outras mulheres. Assim como na Bíblia, hoje existe as mulheres guerreiras, aquela que enfrenta, aquela que aguenta, aquela que suporta. Porque eu estava perguntando para uma irmã assim, hoje, na época que você sofreu com seu esposo, a gente não tinha sabedoria porque não servia a Deus. Hoje, como servo de Deus, a nossa sabedoria de lidar já é outra. A gente já é outra, né? Porque a gente vai agir de outra maneira. Que eu falei assim, será que se hoje eu como já tive uma experiência de lá atrás, hoje eu não vou falar para a pessoa assim, não presta, não vai,
Não, eu vou falar assim, você tem que insistir e persistir. Se for de Deus, vai permanecer, se não for, Deus tira. Né? Aí a pessoa, quando passa a servir ao Senhor, a gente tem outra opinião sobre. Porque se eu passei, eu vou encontrar lá na frente uma pessoa que vai passar a mesma coisa e eu já vou ter experiência para aconselhar aquela pessoa. Então, a vida de nós mulheres é essa. Então, não só muitas Débora tem por aí. É porque a maioria das igrejas, ela quando faz um congresso agora, põe Débora. Mas, através de Débora, tem outras mulheres guerreiras. Tem mulheres guerreiras na Bíblia. Aliás, todas elas foram guerreiras. Porque você vê, um rei tinha quantas mulheres? Então, para ele ter quantas mulheres, tem que ser uma mulher guerreira para permanecer com um homem só, um monte de mulheres. Então, é uma mulher guerreira, porque hoje não se encontra isso. Né? E não é certo. Antigamente, Deus permitia, mas hoje não é certo. O homem ele tem que honrar sua esposa, ele tem que cuidar, né? Ele tem que zelar. Porque, assim, o homem, quando ele casa com a pessoa, é para ele estar ali. Né? Tudo que a gente precisa, o homem está ali. Hoje é diferente, a mulher não quer mais depender do homem. Ela não quer, e o homem hoje também não deixa desejar a dependência da mulher com ele. Porque tem homem que não trabalha, ele fala, não, vai arrumar um trabalho, vai trabalhar para me ajudar dentro de casa. Então, não é o mundo, é as pessoas que estão se moldando no mundo, né? Porque, assim como Débora, existe muito, mas pode continuar, Luciene. Glória a Deus. Porque o Senhor, ele nos levanta diante das situações. Então, depende muito, assim, também de nós aceitar, né, o chamado do Senhor, a vontade de Deus. Porque se nós baixar a cabeça, nós somos derrotados. Mas se nós levantar, colocar o Senhor na frente e deixar ser instruída pelo Espírito Santo de Deus, nós temos vitória. Né? É verdade. Nós temos vitória em todas as batalhas. Como as mulheres do passado na Bíblia, mas são mulheres que traz um exemplo muito grande para nós. Né? Nós não podemos baixar a cabeça. Né? A pastora falando sobre o homem que não trabalhava, meu esposo era um homem que não gostava de trabalhar. Né? Então eu fui a mulher que tive que trabalhar, batalhar para criar meus 6 filhos, né? Mas o Senhor, todavia o Senhor falava, eu estou contigo. Como até hoje, minha batalha não acabou. Minha luta não acabou ainda, mas o Senhor tem falado que no momento certo Ele vai entrar. Glória a Deus. Então, eu me considero, eu creio que as irmãs também se consideram, não só uma Débora, mas como uma Esther, né, da palavra do Senhor, que nos dá um grande exemplo de fé, de coragem, né, que a fé genuína no Senhor, ela nos levanta, nos dá uma coragem para continuar lutando. Então, eu quero agradecer ao Senhor, porque em frente das suas batalhas, o Senhor ele tem, né, permanecido e tem nos instruído, dando estratégias para continuar. Né? Então, aqui eu trouxe aqui essa passagem da Débora, mas para falar para as mulheres, né? Não é questão de baixar a cabeça, é a questão, eu quis falar baixar a cabeça, mas assim, para o inimigo, né? Porque quando nós damos lugar ao Espírito Santo de Deus, ele nos dá estratégia de realização. Não é questão de eu não vou baixar a cabeça para o homem, né? Vai baixar a cabeça para a luta, porque se nós se entregar, nós deixamos o desânimo tomar conta, a falta de sabedoria, né? Que nós venhamos levantar na presença do Senhor, buscar o propósito de Deus, né, na nossa vida, porque nós temos que ser direcionados pelo propósito. Porque eu coloquei o meu casamento na presença do Senhor e fui buscar a sabedoria do Senhor, né? Não estou contando assim exatamente o que eu passei, mas foi muitas outras coisas. Mas glória a Deus por tudo, porque até aqui nos ajudou o Senhor. E assim eu quero agradecer a oportunidade. Né? Amém, amém. Deus é maravilhoso. Deus, ele faz tudo perfeito. Mas hoje a gente, como mulheres, a gente com essa programação, com esse podcast de Mulheres Virtuosas, a gente quer passar para as mulheres o quanto as mulheres da Bíblia eram guerreiras. Quantas outras mulheres não existem aí que estão nos ouvindo, que está precisando de uma palavra,
né, que está precisando do conselho, que está com seu casamento, né, afetado. Então, é para isso, porque assim, a gente quando passa a ser serva de Deus, se tem alguma coisa errada, a gente vai buscar de Deus. A gente vai buscar a presença de Deus. A gente tem um temperamento que eu posso estar aqui, passando a palavra do Senhor, mas eu dentro da minha casa eu posso ter um temperamento totalmente diferente. Né? Eu posso prejudicar outras pessoas que eu não... Porque eu não sou acostumada com o meu temperamento, eu não vou ver que aquela pessoa está se ofendendo. Então, assim, Deus ele nos ensina a viver sempre em amor. Né? Tipo você está cuidando do seu esposo. Por mais que o seu esposo tenha feito com você lá atrás, se hoje, como ele depende de você, para se comover, se você não cuidar dele com amor, quem vai... Deus vai cobrar não é dele, Deus vai cobrar de você. Não é isso? Então, assim, a gente tem que amar o nosso próximo, como eu falo sempre aqui, como a nós mesmos. Até ainda mais. Porque é mais fácil, é mais preferível você dar do que receber. Então, Deus ele nos ensina isso. Às vezes a gente, mulheres, a gente tem situações que a gente tem que agir com calma, a gente tem que agir com sabedoria, saber a hora da gente ficar quieta, a hora da gente abrir a boca. Então, Deus dá essa estratégia pra gente, né? Débora é uma figura importante no Velho Testamento, né? Débora no Antigo Testamento, a Débora é uma mulher que a maioria dos congressos de mulheres fala de Débora, né? Venha ser uma Débora. Por que venha ser uma Débora? Ah, é culto de Déboras. Mas a Débora somos nós, né? A Débora somos nós. Eu, Elizabeth, você, Luciene, a irmã Fátima. A irmã Fátima é uma Débora, que eu falei, a senhora é uma guerreira. Então determina, a senhora é uma Débora da Bíblia, né? Que a senhora veio, a senhora quase que, como se diz no ditado popular, botou o pé na cova, mas não era a hora de Deus querer a senhora, né? E o Senhor restaurou, fez um vaso novo, hoje está mais firme ainda na presença do Senhor, né? Hoje as consequências que ela pode passar, ela já tem mais essa, não. Eu passei por aquilo lá atrás, Deus me pôs aqui, é para me fazer, eu vou fazer. Então a gente não pode nunca desistir, né? Não pode. Porque, ó, tem Esther também, ela é uma guerreira no sentido tradicional. Esther é uma personagem da Bíblia famosa por sua coragem e determinação. Ela arrisca a vida para salvar o seu povo da destruição, né? Então, assim, mulheres que hoje a gente vive no nosso dia a dia. É mulher que sai para batalhar, é mulher que sai de madrugada, é mulher que chega à noite, tem filho, tem que levar para a escola, tem que aconselhar filho, esposo, casa, trabalho. Então, assim, Deus dá a oportunidade para a gente ser uma mulher guerreira. Né? A gente não pode se acomodar nas situações, não é verdade? Essa passagem de Esther, nós somos, como a irmã está falando, né? Porque na presença do Senhor, às vezes só a esposa serve a Deus, né? Então você se coloca ali como Esther se colocou, né? Você corre o risco ali na sua vida, você entrega a sua vida para o Senhor, então você está na batalha constante do inimigo pela sua casa. Exatamente. Né? Pelo seu esposo, pelos filhos. Então nós hoje nós somos as Débora, as Esther, né? E coloca ali de frente, a palavra do Senhor fala, nós somos a coluna da nossa casa. Exatamente. Então nós se colocamos ali como Esther se colocou, né? Ela arriscou a vida dela para salvar o povo. Exatamente, dela, né? o povo Hoje dela. somos nós, né? Estamos ali de frente na batalha para salvar a nossa casa, para o Senhor fazer a obra, para o Senhor salvar a nossa família, né? É como fala assim, a gente dá a vida pelos nossos filhos. É como o Senhor deu a vida por nós. Então, assim, a gente não pode deixar o amor de nada na nossa vida ser maior do que o Senhor. Eu tenho meus filhos, eu amo meus filhos, eu faço tudo pelos meus filhos, tiver o meu alcance. O meu alcance ama meus netos, né? Mas se for para mim decidir, a pessoa diz assim, você decide o Senhor ou os seus filhos? Eu vou decidir o Senhor. Porque o Senhor ele pode mudar a situação dos meus filhos. Eu vivo de joelho pedindo ao Senhor para salvar, para restaurar, para levar para o mesmo caminho que eu me encontro.
vivo pedindo ao Senhor, Senhor, me restaura, me faz um vaso novo, me dá sabedoria. Porque quem sou eu na presença do Senhor? A gente estamos engateando na presença. Quantos não estão aí há 30 anos, 50 anos e ainda estão engateando na presença do Senhor? Né? Então, assim, o segredo de servir a Deus é a obediência, é a gente persistir, é a gente insistir, né? Mesmo que a gente esteja cansada. Eu tenho dia que eu vou para a igreja, porque eu tenho, não é que eu tenho que ir, que não é minha obrigação. Eu vou, tenho que ir livre e espontânea vontade. Mas como a gente pega ônibus para ir que nem ontem, a gente 8 horas na chuva, que era chuvona, a gente teve que ir. Por quê? Eu não vou deixar ele só, às vezes ele vai, às vezes eu fico, às vezes eu vou, ele fica, numa necessidade ele fica, que é raro. Mesmo ele se arrastando, ele vai. Então, assim, a vida da gente é para servir a Deus. Se Deus escolheu a gente mulheres para servir a Ele, a gente tem que fazer a diferença onde a gente chega. Né? Não somos santas, mas estamos correndo para a santidade. Né? Eu queria já agradecer a presença da diaconisa Luciene, da diaconisa irmã Fátima, né, gente? A irmã Fátima quase não falou, porque ela tem vergonha. Né? Ela é tímida, mas ela não pode falar muito também, que a garganta dela já fica... Mas ela deu o testemunho dela. Você viu que o testemunho da irmã Fátima serve para aqueles que olham assim, aquele ali não tem jeito mais. Né? Aquele ali não tem mais jeito. Mas Deus pode usar de situação para que ele tenha um jeito. Né? Então, Deus ele é maravilhoso. Deus faz coisa que a gente não entende. O trabalhar de Deus a gente não entende. Amém? Eu queria que você deixasse a sua mensagem, Luciene, para quem está nos assistindo, nos ouvindo. Amém? Fica à vontade. Então, eu quero falar para... o Senhor, eu quero falar para você que está nos ouvindo, que o Senhor, ele nos permite passar por situações, né? E a palavra do Senhor fala que o que o Senhor faz hoje nós não entendemos, né? É igual ao meu caso, às vezes eu me pergunto, mas eu já sei que o porquê que o Senhor está assim... Porque, como eu vejo com o testemunho da irmã Fátima, porque chegou a época que ela passou por isso. Mas hoje ela pode abrir a boca dela e falar do Deus que ela serve, do que ela passou para uma pessoa que está passando. Verdade. O que ela passou. Então, ela pode falar verdadeiramente que Deus vive, que Deus ele faz, porque ele fez na vida dela. É igual ao meu caso, eu posso falar em muita situação e eu tenho certeza que o Senhor ele é fiel, porque ele nos permite passar, não é, às vezes, o resultado não é agora, é para lá na frente, né? Nós usar aquela situação que nós passamos ou estamos passando, igual no meu caso, mas para nós levantar pessoas. Porque às vezes nós se depara com muitas pessoas desesperadas com o mesmo problema que nós passamos lá atrás. E ali o Senhor vai usar as nossas vidas com o seu próprio testemunho para que o Senhor venha levantar aquelas pessoas, venha trazer pessoas também para a presença dele, né? Venha trazer pessoas através do seu testemunho. Então é só essa situação que o Senhor nos permite passar. Porque lá na frente o Senhor já sabe que nós vamos... precisar daquele testemunho para trazer almas para o Senhor, né? E trazer pessoas, levantar pessoas, né? Então são muitas coisas, nos casamentos mesmo, são muitos ataques, né, do inimigo. Então, uma situação... O inimigo foca, né? Na destruição da família. Né? Então, às vezes nós passamos, Deus nos dá vitória numa peleja dentro do casamento, o Senhor vai usar no momento certo aquilo que nós passamos para levantar mulheres, para incentivar, para encorajar mulheres, né, para ganhar almas para o Senhor através daquilo que nós passamos. É verdade. Né? Então, tudo e a gente só temos mesmo a obediência a Deus, a obediência a andar certinho com Deus e assim, a gente buscar a passar nossas experiências para outras pessoas. Isso. Às vezes a gente só tão dispersa que às vezes tem gente do nosso lado que está passando a mesma situação, mas a gente só olha para a nossa situação. Não olha para a situação do outro irmão. Então, assim, às vezes eu tenho que deixar o meu problema, que eu acho que seja um problema, mas já está na mão de Deus, Deus resolve por mim, para poder escutar e orar por aquele outro problema daquela pessoa que está precisando.
Porque eu não posso orar por mim. Eu vou pedir, Senhor, faz isso não. Eu tenho que esperar. Luciene, ora por mim, eu oro por você. Irmã Fátima, ora por nós, que nós oremos pela senhora. Então, assim, a nossas orações é pelo outro. Enquanto a gente está orando pelo outro, já tem um monte orando pela gente. Então, assim, a murmuração também é uma coisa que não provém do servo de Deus. Está murmurando, está reclamando, está querendo que Deus faça. Senhor, tu não falaste que ia fazer? Mas o Senhor ele não trabalha no tempo da gente. Ele trabalha no tempo dele, na hora dele, quando ele quer. E da maneira que ele quer. Quanto mais você pede para Deus, Senhor, eu estou esperando, Senhor. O Senhor vai só deixando. Na hora que você desistir de pôr o Senhor contra a parede, aí ele te dá. Né? Ele demonstra uma confiança. Exatamente. Você entregou nas mãos do Senhor, então se deixou. Deixa E lá. aí você vai fazer o propósito de Exatamente. Deus. Então, eu estou caminhando por essa parte. Estou começando a ir por essa parte. Porque, como a irmã sabe, eu fiquei muito, né, psicológico muito abalado, tudo quando aconteceu, mas agora estou querendo já me enquadrar, confiar, porque o Senhor já falou, vai fazer no momento certo. No momento certo. Então, nós temos que entregar e confiar. E é esperar do Senhor, Senhor, tu fizesse, então eu estou esperando. Então, enquanto eu espero, Senhor, eu vou fazer outra coisa para me focar naquela coisa, para não estar pedindo tanto o Senhor insistindo. Porque às vezes a gente insiste tanto que o Senhor desiste. Demonstra uma desconfiança. Que Eu tive uma promessa, eu tinha 28 anos, quando o Senhor fez uma promessa na minha vida. O tempo passou. Eu esqueci da promessa que o Senhor tinha feito. Mas quando ele falou para mim que ele ia fazer, era o tempo dele concluir a promessa que ele tinha me feito há 28 anos atrás. Aí eu falei assim, mas Senhor, quando eu pensei que eu estava tão estruturada, tão firme, foi quando ele veio cumprir a promessa que ele me falou. E ele cumpriu. Glória a Deus. Não passou 7 dias do dia que ele me relembrou da promessa que tinha feito a mim com 28 anos. Não passou nem 7 dias, foi cumprida a promessa que ele falou. E eu já estava perdida. Eu fiquei perdida. Eu falei, mas Senhor, o que é que eu faço? Foi quando ele veio e ele falou para mim assim, eu vou lhe sustentar, eu vou fazer, eu vou suprir. E ele fez. Por muitos anos ele me sustentou, ele supriu. Eu trabalhava, eu saía de madrugada, deixava meus filhos só dentro de casa. Eu levei muita humilhação, sabe? Apontamento, fui julgada. Mas eu ficava calada, porque eu sabia que era a promessa de Deus na minha vida. E lá na frente Deus tinha o remédio para aquilo tudo. E teve. Hoje eu vivo em paz, hoje eu tenho paz. Graças ao meu bom Deus eu tenho paz. Né? Não vivo mil maravilhas, porque sou ser humano, a gente tem um negocinho a resolver aqui, outro negocinho ali que dá uma dorzinha de cabeça, outro negocinho que a gente tem que chutar lá para frente, e assim vai. Mas eu estou nos pés do Senhor. Melhorar, para ser uma nova criatura. Que Jesus Amém? falou, né? Nós teremos aflição, né? Glória a Deus, aleluia. Deus é muito bom, Deus é maravilhoso, porque a experiência que a gente tem com Deus é muito forte, é como se diz, é forte, né? Eu agora lembrei de uma amiga minha que ela falava muito forte. Aí a experiência com Deus é uma coisa que inexplicável para aqueles que vivem na experiência do Senhor, né? Eu falo para o Senhor, eu preciso melhorar 100%. Eu acho que 90%, porque 1% eu já mudei. Mas eu preciso o restante mudar na minha vida. Mas a vida de nós mulheres é isso mesmo. A gente somos a coluna da nossa casa. Né? Se você é como você não vai se acomodar na situação que você está passando com o seu esposo. Você vai ter que ter sua vida, você vai ter que viver a sua vida de acordo com o que o Senhor determina. Dentro do propósito de Deus, da vontade de Deus. Porque se você pular um pouquinho daquele caminho, Deus te puxa a corda e fala, não quero você assim, eu quero você assim. Então você pode andar para frente, mas nunca deixando Deus para trás. Deixando Deus passar sempre à sua frente.
aí dá tudo certo. Mas se a gente vai naquele intuito de a gente fazer assim, não, eu vou e eu vou fazer porque é meu tempo, é isso que eu quero, não tem quem me peça, mas Deus está ali para te impedir. Então a dor é pior, não é verdade? É igual você está fazendo seus estágios, né? Que Deus te abençoe grandemente. É como eu falo para você, que Deus te abençoe, que você tenha força, mais força de vontade, não desista, porque a situação do seu esposo é você cuidar com amor e Deus fazer a obra na vida dele. Essa é a duas situação, é você cuidar com amor, com dedicação e Deus agir. Porque Deus, quando ele fala, ou ele conserta ou ele tira. Então, se ele está passando por tudo isso, não é para punir só ele, não é para punir só você. É ambos a parte para aprender com algo que está acontecendo, né? Nem por isso você tem que saber lidar com aquela situação, né? Você já sabe quando é que ele precisa comer, quando é que ele precisa tomar banho, quando é que ele está fazendo a necessidade, quando é que ele está com manha, quando é que ele quer chamar a atenção. É como que ele está uma criança. E se você se entregar na situação, quem vai ficar doente é você. Então Deus, às vezes, ele permite isso para nos capacitar em alguma situação. Né? Então Deus, o trabalhar de Deus é esse. O trabalhar de Deus é maravilhoso. Eu queria deixar para os nossos ouvintes também o nosso dia de culto, né, na igreja, lá na rua Quixeramobim, 105, Parque Irapuru. Na segunda-feira temos orações a partir das 19 horas. A quarta-feira temos culto a partir das 19 horas. A sexta-feira estamos no propósito das 10 da noite à meia-noite. Vai lá também nesse propósito, é uma mini vigília que a gente estamos fazendo. A irmã Fátima foi sexta-feira, foi ontem, foi uma benção. Então não desista de buscar o Senhor, né? E também eu quero falar para os irmãos que a próxima quinta-feira estará junto conosco aqui a diaconisa Renata, né? A Renata vai estar aqui trazendo uma palavra edificante para a vida de vocês mulheres. No próximo dia 14 vai estar aqui também a Luceli. A Luceli é uma grande amiga e uma serva do Senhor. Ela vai estar aqui também trazendo a palavra para os nossos ouvintes. Amém? Eu também queria agradecer a participação da irmã Fátima, né? Amém. Que a gente ligou para ela que estava sem cessar ligando para essa mulher, ela não atendia o celular. Eu falei, Luciana, a irmã Fátima não tem jeito, e ligando, mas Deus sabe a hora de tudo, né? Deus preparou tudo. Luciana, quero te agradecer, que Deus te abençoe grandemente, viu? Que Deus venha te capacitar cada dia mais, que você venha aprender do Senhor cada dia mais. A experiência que você passar, você passa para mim, eu passo para você, a gente vai aprender uma com a outra, né? Irmã Fátima também, que Deus abençoe a senhora. Amém. Viu Deus grandemente. A senhora é prova viva do milagre do Senhor, né? O Senhor, porque para muitos o câncer não tem cura, mas para Deus tudo tem cura, né? Para Deus, até a morte tem jeito para Deus, porque Deus, a gente morre para viver. Então com Deus é assim, a gente morre para viver. Para o mundo a gente morre e fica lá morto. Mas para Deus a gente morre para viver, né? Ele é a cura, e se nós morremos, ele é a vida. Ele é a vida, então. Ele é o remédio certo, como se diz no ovo, ele é o remédio certo para curar qualquer ferida. Ele é o cobertor para nos cobrir e nos aquecer de qualquer frio. Então Deus é maravilhoso. Amém? Eu queria deixar um abraço para todos vocês, agradecer também ao pastor que está ali no comando do computador. Fala alguma coisa, pastor Pedro. Quero agradecer a Deus, né, pela vida de cada um dos irmãos. Amém. E fico muito feliz, né? Ainda estamos trabalhando, ainda essa internet ainda não está boa, né? Ainda vai ficar melhor, em nome de Jesus. Estamos trabalhando aos poucos, né? Mas logo vai estar tudo arrumadinho, né? Eu creio que o melhor de Deus vai estar vindo aí, não é isso? Amém. Fico feliz com a irmã Fátima, foi ontem a mini vigília, né? Nossa, eu me senti muito bem. Sentiu muito bem. Eu quase saí mais batizada com o Espírito Santo, não foi? Eu vi lá, viu? Deixou pela metade? Que deixar Deus completar o... Eu tô falando isso pra ela. Eu falei, se entrega, se lança. A gente tem que se lançar, irmão. Nos pés e eu já vi mudança na vida deles assim. Na segunda-feira estarei fazendo uma programação Tempo de Vitória. Isso também, gente. Eu queria deixar um aviso para você.
O meu esposo, o pastor Pedro, também está com podcast, ele traz convidado. Ontem teve aqui o advogado Wesley, né, tirando dúvida para os ouvintes, só que a internet ficou ruim, né, mas é assim mesmo, a gente está trabalhando para a obra de Deus. Isso aqui é para a obra de Deus, né? Então você que quer que a gente venha patrocinar o seu comércio, que a gente venha anunciar, você pode estar se comunicando com a gente também, que a gente vai fazer isso, né? Para a obra do Senhor, para que a gente venha melhorar mais o nosso estúdio, que a gente venha melhorar mais a internet, as luzes, né? Mas isso aqui é tudo para Deus, não é a gente, é para Deus, né? É para a obra do Senhor, trazendo mulheres maravilhosas aqui, é vocês estão vendo, mulheres lindas, a irmã Fátima, que não tinha cabelo, gente, olha o cabelo dela como é que tá, que benção. Deus como é maravilhoso, viu? É por isso que falo, o cabelo é que nem capim, nasce, cai mil, cai 100 e nasce 1000, né, irmã Fátima? Olha, a irmã Fátima tá uma Gisele, magrinha, bonitinha, viu? Não é mais aquela mulher que estava enferma, é uma mulher que Deus pôs de pé para buscar ele, para servir a ele. E ela não mede esforço, ela está lá na igreja. Ela está lá nos cultos, né? Quando ela não pode ir, ela avisa para o pastor dela, porque senão ela vai ser chamada a atenção, porque não foi para a igreja. Né, irmão Fátima? É que a gente se preocupa, né? É como eu estava falando para a irmã, que no dia na vigília que ela saiu rápido, nós ficamos tudo preocupados. Porque achava que tinha acontecido alguma coisa com o rebelo, né? Porque quando tem alguém doente em casa, a gente sempre está esperando alguma coisa, né? E a gente fica muito preocupado. Então, você quer anunciar na nossa, para que nós venhamos melhorar aí tudo, né? Claro que nós vamos melhorar, vamos fazer vinhetas, né? Para as pessoas chamadas. Nós vamos precisar ajeitar mais 2 câmeras boas, né? Que essas não são ainda câmeras oficiais. A iluminação também vamos melhorar. Se você quiser contribuir aí, e se quiser falar conosco, é só você nos comunicar. Tá bem? Qual o número que está ali, Elizabeth? Aqui tem o número do WhatsApp, é 986772644. Falar com o pastor Pedro. O número do meu telefone é 959229775. Se você quer vir participar da nossa programação, entre em contato comigo. Entre em contato comigo, a gente marca um dia para você estar vindo trazer uma palavra aqui do Senhor, para você estar dando seu testemunho, falando da experiência que você tem com Deus. Assim como nós mulheres, a gente tem que estar unida e reunida falando das coisas de Deus, né? Por mais que a gente saia daqui ali fora, tenha alguma coisinha para a gente poder lutar, a gente vai lutar com Deus, porque Deus que guerreia pela gente, né? E quem vence a batalha é Deus. Mas para isso, para você vencer a batalha, você tem que ser uma Débora, guerreira. Você tem que ser uma Esther. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Vocês querem falar algo, se despedir das pessoas, amém? Agradecer, né, a Deus pela oportunidade. Quero deixar um abraço para todos e dizer que não desistam do Senhor, não desistam do caminho, persista, né? Independente da situação que venhamos passar ou passamos, o Senhor sempre ele estará conosco até o fim, né? Que Ele nos prometeu, né? Então, agradeço. Eu quero só agradecer por essa tarde, que eu nem esperava de eu estar aqui hoje, mas quando Deus quer, a gente não mede distância. É verdade. E eu agradeço para todos que estão me ouvindo. E continue crendo e confiando no Senhor, que tudo Ele fará na nossa vida. Amém. Glória a Deus. Né? E quando Ele promete, Ele faz. Ele demora, mas faz, que Ele vai ver que nós merecemos. É verdade. Eu queria também deixar um abraço para Mana. Mana, Deus te abençoe, querida. Eu te amo. Um beijo, minha linda. A Mana é uma irmã que a gente cresceu tudo junto, né? A gente foi criada junto e é uma pessoa que eu amo de paixão. Mana, Deus te abençoe. E queria também deixar um abraço, né, para minha sobrinha Alineide, que está nos assistindo. Deus te abençoe, minha linda. Deus te abençoe grandemente. É uma menina que tem um lindo testemunho também. Vem aqui, menina. Fala com a tia, manda o teu contato aqui, fala comigo pra gente marcar um dia pra você me contar seu testemunho aqui, tá bom? Tô te esperando, que Deus te abençoe grandemente. Ela tem um lindo testemunho. A Andréa, Avelina,
Deus te abençoe, Andréia. Quanto tempo. Que Deus te abençoe grandemente. Amém. Amém, Andréia. A Luciana tá mandando um abraço. Pode mandar para ela aqui, Oi, ó. Andréia, paz do Senhor Jesus. Você sabe que eu te amo, né? Glória a Deus. Eu tenho orado muito pela sua vida. Eu creio que a vitória é certa. Aleluia, Jesus. Eu creio, Pai amado. E assim a gente vamos se despedir nessa tarde. Né, em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe a cada lado de vocês, a família de vocês, amém? Eu posso estar orando pela sua família, amém? Glória a Deus, Senhor, meu Deus, meu Pai, Rei de misericórdia, que o Senhor alcance, Senhor, todos esses que estão nos ouvindo, todos esses que estão nos vendo, Senhor. Entra no lar, Senhor Jesus, do teu servo, Senhor, habita, Pai. O Senhor supra todas as necessidades, Senhor Jesus. Abençoa os casamentos, Senhor Jesus. Abençoa os seus filhos, Pai de misericórdia. Grandemente, Pai amado. Nessa tarde, Senhor Jesus, eu vos peço a Ti, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que o Senhor venha abençoar grandemente a cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém. E aqui eu deixo um abraço para vocês, mulheres de Deus, que vocês venham a cada dia mais se fortalecer na presença do Senhor. Não desista de fazer a obra do Senhor. O que você puder fazer na obra do Senhor, você faça. Faça, porque Deus, ele se agrada da gente quando tem, né? A gente persiste, não se acovarde. Se você encontrar alguém na rua, dê um abraço, você olha para aquela pessoa, vê que ela precisa de uma palavra, vai lá, fala uma palavra. O meu esposo já vem dando ano, ele fala, Jesus te ama, Jesus te ama. Tem gente que fica olhando para ele espantado, quando ele diz Jesus te ama. Outros já respondem, amém. Né? Então, às vezes, tem uma pessoa do seu lado que está precisando de ouvir sua palavra, de ouvir o seu sorriso, te dar um abraço, amém? Que Deus abençoe a cada um, amém, nessa tarde. Quinta-feira temos mais, em nome do Senhor Jesus, amém? Amém, Jesus. Aleluia.